Olá, Olá, seja bem-vinda, Amanda. boa tarde. Não sei se está conseguindo me ver, se minha imagem está Tá rodando. travada. Tá ainda, né? Espero que consiga me ver. Uhum, Mas consegue me ouvir, né? consigo. Ótimo. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da maratona da Faculdade Novo Horizonte, tá? Do curso de pós-graduação materno-infantil, que vai abrir a turma agora no Polo do Recife, que é uma pós-graduação que já acontece em Vitória de Santo Antão e está chegando aqui em Recife. Então, a primeira turma que a gente vai formar, quer dizer, que a gente vai abrir é agora. E vai ter início possivelmente agora em agosto, no dia 22 de agosto. E aí a gente traz essa maratona de lives como forma de mostrar um pouquinho o que vai acontecer na nossa pós. Deixa eu só ajeitar aqui. Ainda está rodando minha imagem, já consegue me Ainda ver. tá. Não consigo. É, eu acho que talvez eu Ai, ficar desse jeito. Pelo menos está me ouvindo. tô ouvindo. Deixa eu ajeitar aqui também. Quer que você saia e entre? Será que não é melhor? É, posso tentar para ver se vai mudar, né? Aham. Vou entrar e sair, aí você me chama novamente. Deixa eu ver aqui. Certo. Amanda já já entra, pessoal. A Amanda conseguiu entrar, vamos ver, porque a internet agora não tá muito boa. Não sei se agora foi ou se não. Agora tá rodando a bolinha. Mas Vamos já ver, né? Mas a gente começa. Se aparecer, quando não aparecer, é importante que a gente converse, né? Não? é verdade. Mas eu acho que é porque assim, nesse horário é que começa muitas lives. E Sim. aí, de vez em quando acontece isso. Cai, Aham, aham, aham. Espero né? que não caia, espero que a gente consiga conversar bem direitinho. Quando eu aparecer, tu me Também. avisa, porque pra mim tá aparecendo uma imagem congelada. Só a tua que eu Certo. vejo, mas a minha eu não consigo ver. Aham. A minha tá normal mesmo. A tua tá com a É, bolinha ainda. é, Mas logo, é, logo é. vai É, pegar. Isso que bora. é bom que é o tempo que o pessoal entra mais, né? Vai entrando, né? Aham. Isso, que tá Oi, entrando. Alice. Uhum. Bom, pessoal, essa é a Amanda Guimarães. É uma grande nutricionista da área materno-infantil, no qual eu sou fã também. Admiro o seu trabalho, Amanda. Ah, E eu vou obrigada. falar um pouquinho sobre o currículo da Amanda, né, que é muito grande. Ela foi graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. É especialista em nutrição clínica pelo programa de residência do IMIP, que é um hospital de referência aqui em Recife. Ai, gente, desculpa, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Ela é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atua em consultório próprio, especializado em bebês, crianças e adolescentes, e é idealizadora de um projeto lindo, que é o projeto Semear, de nutrição infantil. Tá? Então, seja muito bem-vinda, Amanda. É a sua Obrigada. aula. De antemão, já digo que é muito esperado na pós-graduação, né? Que legal. Porque muitas mães também são, quer dizer, muitas alunas também são mães, então, assim, às vezes também Isso. são a dificuldade dela, né? Aham, E a Amanda vai falar um pouquinho hoje sobre justamente a alimentação no primeiro ano de vida, que é algo que, assim, sempre é uma aula que é muito esperada. isso. E muitas dúvidas, né? Muitas famílias têm dúvidas, profissionais têm dúvidas sobre como conduzir. E aí é bem interessante a gente poder falar sobre isso de forma bem leve aqui, né? E também tirar as dúvidas, tanto de famílias como de profissionais, que E estejam assistindo aqui a live. Ainda está isso rodando a mesmo. bolinha aqui em mim ou Ainda estou tá aparecendo? rodando.
Não tá aparecendo. Eu acho que vai ficar desse jeito, rodando mesmo. Mas vamos Qualquer lá. coisa, assim que voltar a sua imagem, eu falo. Tá certo? Certo, certo. Mas então vamos lá conversar, né? Isso. A E como é que importância. deve ser a alimentação dessas crianças nessa fase? Então, é importantíssimo a gente saber que nesse primeiro ano de vida a gente tem grandes modificações na forma de alimentar a criança, né? Então, se a gente pensar que a criança começa sendo amamentada e de repente do aleitamento materno ela precisa aprender a comer, né? Ainda considerando que teve todo o aprendizado para mamar e agora vai começar o aprendizado para aprender a comer. E o aprender a comer é um processo, né? Então, a criança ela não vai aprender a comer de uma hora para outra. Até então, ela só foi amamentada ou então recebeu fórmula infantil, na impossibilidade do aleitamento materno, com indicação profissional, de um profissional especializado. Então, ela até então só sabe o que é leite e de repente ela precisa aprender a comer. Então, é o que eu sempre falo muito, reforço muito, é que na introdução alimentar, os alimentos complementares, eles complementam o leite e não o substituem. Então, isso é extremamente importante a gente ter em mente, porque muitas vezes as famílias elas vêm com a expectativa muito grande de que a introdução alimentar a criança já vai comer bem desde o primeiro momento que a gente oferece o alimento. E, na Isso. verdade, é exatamente o contrário. Ela vai É explorar tudo mais o novo. alimento. Exato. É uma cor, é um sabor, uma textura, é um cheiro. Então é tudo tão novo, tão diferente, que a criança ela vai mais brincar do que comer. Até porque ela ainda não consegue compreender que a comida vai ser capaz de saciar a sua fome, assim como o leite materno, seja leite materno ou fórmula. Então, quando ela está com fome, a única coisa que ela associa é o leite. Então, é um momento em que a gente tem que ter bastante paciência, apresentar os alimentos, e no início vai ser muito mais para brincar do que de fato para comer esse alimento, né? É Então, verdade. é um momento de desafios, mas também de muito aprendizado, não só para o bebê, como para a família também. Uhum. E qual a importância de ter um nutricionista nessa fase, né, da alimentação na primeira infância? Por quê, né, em procurar um nutricionista? É extremamente importante porque a gente vê hoje em dia, principalmente, né, mais famílias procurando profissional de nutrição para orientar sobre alimentação complementar. E a gente sabe que o quanto a forma como nós iniciamos a introdução alimentar, como nós oferecemos o alimento aos bebês, a variedade de alimentos, consistência, textura, tudo como nós fazemos na introdução alimentar, como é importante para o futuro alimentar e hábito alimentar dessa criança. Então, muitas vezes a criança pode desenvolver uma dificuldade de se alimentar no futuro justamente por conta da introdução alimentar, de como foi esse momento, de como foi esse período. Então, por isso que é extremamente importante, se a família tiver a possibilidade de levar para o nutricionista, de ter orientação do nutricionista, porque a gente vai orientar de forma específica, individualizada, cada paciente, considerando os hábitos alimentares da família, se a criança tem ou não algum tipo de alergia, e vamos fazer toda a condução de como oferecer, o que oferecer, consistências, cortes dos alimentos, utensílios. Então, todas essas dúvidas a gente tira na consulta de introdução alimentar e no acompanhamento. Isso é super importante, né? E a gente percebe que o mercado, né, está pedindo que esses profissionais eles se especializem, né? Que o nutricionista não seja aquele nutricionista generalista, que o nutricionista estude mais essa área, porque a procura está bem maior, não é? E quais Exato. são as maiores dificuldades que tu verifica no teu dia a dia, do teu consultório? Quais são as maiores queixas das mães? Então, assim, muitas vezes as mães, quando chegam para iniciar a introdução alimentar, quando têm as dúvidas em relação ao que oferecer, a angústia é muito grande da família, né? Sobre como oferecer esses alimentos, a insegurança, a questão de engasgo, será que meu filho vai engasgar? Isso, eu ia... Quantidade é uma das coisas assim, quantidade e engasgo são duas coisas que as É, famílias se preocupam mais. Então, assim, será que meu filho vai engasgar quando ele estiver comendo? Será que ele está comendo o suficiente? Será que não está comendo? Então, são duas dúvidas maiores que vêm em relação
a introdução alimentar, além do que oferecer, né? Quais alimentos eu devo oferecer para o meu filho nesse momento da introdução alimentar. Essas são as maiores, vamos dizer assim, as maiores dúvidas e angústias das famílias nesse período, nessa alimentação aí no primeiro ano de vida. Depois vem a seletividade alimentar, meu filho não come, né? Depois Alergias. as alergias, né? Tem todas as outras situações no decorrer aí dos primeiros anos de vida. Isso. Uma dúvida também que é extremamente comum que você relatou é a questão do engasgo, né? Como a gente diferenciar, né, o reflexo de gag e o engasgo propriamente dito? Isso. O reflexo de Gag, ele nada mais é do que um reflexo protetor das vias aéreas. Então, o bebê ele faz como se fosse uma ânsia de vômito, mas não é um engasgo. Aquilo ali é porque o alimento, eu sempre faço um comparativo muito simples. Quando a gente pega uma escova de dente e coloca lá na garganta, a gente faz aquele reflexo como se a gente fosse vomitar. Isso é como se fosse o gag. Então, só que para a gente precisa estar lá, lá posterior na língua, lá no finalzinho da língua. E na criança, no bebê, a natureza é tão perfeita que quando o alimento está ali, na base da língua, ali no meio da língua, ela já tem esse reflexo como se fosse de proteção. Ela não sabe que alimento é aquele, ela só está acostumada com o líquido, que até agora foi o leite, e de repente ela começa a consumir alimentos sólidos, mesmo que esses alimentos sejam amassados, são alimentos mais sólidos em comparação ao leite materno materno. Então ela faz esse movimento como se fosse uma ânsia de vômito, e esse é o reflexo de Gag. Então, o reflexo protetor das vias aéreas, ele não é engasgo, ele dura poucos segundos, mas para a família é eterno. Pode durar 5 Isso. segundos, mas vai parecer uma eternidade. E aí, depois, se esse gag não funcionar, vem a tosse. Daí a criança tosse para expelir o alimento que foi para o lugar errado. E se a tosse não funcionar, teria a situação do engasgo, né? Então, o engasgo propriamente dito, a criança ela não consegue tossir, ela não consegue respirar, ela fica com a pele vai ficando com a pele mais arroxeada, ela não consegue gritar. Então, assim, a criança não consegue ter muita ação nesse momento. É bem diferente de um gag e de uma tosse. Então, engasgo, gag e tosse são situações bem diferentes. E o gag ele é muito comum de acontecer nas primeiras semanas de introdução alimentar. Então, principalmente nos primeiros dias, quando a criança ainda não sabe lidar com o alimento sólido, o gag ele vai acontecer com mais frequência. Aí já no sétimo mês a gente já vê bem menos e esse reflexo ele vai sumindo, porque a criança vai aprendendo a comer. Uhum. Amanda, não chegou ainda a tua imagem, tá rodando, rodando. Pois Eu não é. sei se você quer entrar e sair ou se a gente continua assim. Por mim, Que eu pode acho que continuar ele assim. Eu é, acho que é a porque minha eu acho que internet não, também. eu acredito, eu acho que não vai melhorar não. Eu acho que deve Sim. ser a minha internet, que não tá legal. Uhum, mas assim a Mas gente consegue te escutar perfeitamente. pronto, então vamos continuar. Certo. Outra dúvida também que eu vejo muito no consultório, que eu também atendo, é sobre, por exemplo, meu filho começou agora a introdução alimentar, mas ele ficou Sim, doente. E agora, né? O que é que eu faço? Né? Como eu conduzir? Porque às vezes assim, a criança começou a experimentar, ficou doente e aí retrocedeu, né? Tudo. Então, como é que a sim. gente vai conduzir de novo a introdução alimentar? O que é que a gente faz? Se tem alguma estratégia? O que eu costumo dizer para as famílias é que, assim, começou a introdução alimentar, a criança está ali entre 6 e 7 meses e de repente ficou dodói, e a única coisa que ela vai querer é mamar. Ou seja, deixa essa criança mamar, deixa que ela fique confortável e se recupere. Porque não adianta a gente querer forçar a iniciar a introdução alimentar se ainda não é o momento oportuno. Então, você começou, teve que dar uma pausa, não tem problema. Recomeça quando houver possibilidade. O importante é que a criança se recupere. Se a criança estiver bem e ela estiver disposta ali a conhecer novos alimentos, ofereça. Mas se ela está abusadinha, está chorando, está com febre, está espirrando, coriza, nariz entupido, não consegue comer, não precisa forçar. O importante é que a gente dê a oportunidade de, no momento certo, a gente voltar a introduzir esses alimentos da forma correta. Certo. E quais são os sinais que a mãe sabe assim, meu filho agora está pronto para começar a introdução alimentar? Os sinais de Veja, prontidão. isso, extremamente importante esses sinais. Assim, a criança, por volta dos 6 meses, é por isso que a gente sempre reforça muito que iniciar a introdução alimentar muito antes de 6 meses não é recomendado.
Isso é o que eu falo muito antes, em torno de 4 meses, 5 meses, porque a criança ainda não vai sentar sem apoio, ela ainda não tem um desenvolvimento motor oral suficiente para comer os alimentos, sejam alimentos amassados, sejam alimentos inteiros. Então, o que, que vai acontecer? A criança, ela precisa ter estabilidade, ela precisa se sentar bem, ela precisa ter estabilidade de pescoço, tronco, quadris, para que ela possa se alimentar de forma segura. Além disso, ela vai tentar alcançar os alimentos, vai tentar pegar com a mão, vai tentar levar à boca. Então, todos esses são marcos de desenvolvimento que são muito importantes para a gente levar em consideração na introdução alimentar. E isso acontece por volta de 6 meses. E quais são as diferenças de métodos de introdução alimentar? Que a gente sabe que tem o convencional e tem também o BLW, né? Que é muito falado. O Isso. que é cada um? Quais são as vantagens? Se há desvantagens também? Então, nós temos algumas formas de introduzir os alimentos que são conhecidos como métodos de introdução alimentar, que seriam o BLW, né, que é o Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê, traduzindo ao pé da letra. O BLW, ele nada mais é do que a condução da introdução alimentar. O bebê, ele é totalmente mais ativo no processo. O que é isso? O pai ou cuidador que oferece o alimento para a criança, ele é responsável por oferecer o alimento na sua forma inteira, com o porte adequado à idade da criança, desenvolvimento, e o adulto, o cuidador, ele não oferece o alimento na boca da criança, na boca do bebê. Ele oferece o alimento ali no bandejão, no pratinho, e fica ali acompanhando a alimentação da criança. Então, a criança vai pegar, vai tentar levar na boca, vai comer se quiser, e o adulto não vai controlar isso. Ele vai dar a oportunidade para a criança comer. Isso é o BLW. No método participativo, a gente tem as duas formas. A gente tanto pode oferecer o alimento mais amassadinho, como também oferecer o alimento inteiro, porque aí a criança, além de ser passiva na alimentação, de receber o alimento, ela também vai poder participar mais, pegando, explorando, levando o alimento à boca. E no método tradicional, onde a criança ela é totalmente passiva, ela não participa tanto, vamos dizer assim, da alimentação, onde ela só recebe o alimento na boca, o alimento amassado, mas não recebe o alimento inteiro. Resumindo de tudo, o que eu costumo dizer sempre para as famílias é que não existe um método ideal de introdução alimentar. O que existe é a forma como nós alimentamos o nosso filho. Então, o que é que isso quer dizer? Observe como é que a criança aceita melhor esses alimentos. Será que ela aceita e fica mais confortável recebendo os alimentos com a colher? Será que ela fica mais confortável recebendo os alimentos, pegando os próprios alimentos? Ela não gosta de receber com a colher, porque tem crianças assim. Crianças que não pegam, não levam à boca, mas aceitam mais na colher. Mesmo assim, sempre dê oportunidade para a criança pegar. E tem criança que não aceita o alimento com a colher de jeito nenhum. Então, deixar realmente que a criança possa participar mais desse momento de refeição. O importante é dar oportunidade e progredir a consistência no momento oportuno. Ótimo. E quais são as vantagens e desvantagens desses métodos? Bom, tanto no o tradicional, a desvantagem que a gente tem no tradicional é porque a criança não participa tanto. Ela basicamente só recebe esses alimentos amassados. E aí eu consideraria essa uma desvantagem do método, porque ela não vai estar ali tendo tantas experiências sensoriais, inclusive de pegar, de ter oportunidade de desenvolvimento motor, de pegar o alimento, tentar levar à boca, de coordenação. No participativo, eu acho que, vamos dizer assim, que é um método legal justamente porque você vai ter as duas formas de oferecer os alimentos. Mas aí você depende muito da linha do profissional, né? Porque alguns profissionais não gostam muito dessa questão do oferecer os alimentos amassados, às vezes demora para ver de consistência. Então, no método participativo ou no método tradicional, é muito importante respeitar o tempo da criança. Ou seja, só oferecer esse alimento, por exemplo, o pai dá uma colher de comida na boca do bebê, o bebê ainda está com a boquinha cheia de comida e lá vai a gente com outra colher para oferecer novamente. Então, assim, se nós não respeitarmos, isso é um ponto negativo, porque como o adulto controla, então acaba que a gente às vezes não respeita tanto o tempo do bebê. E isso pode, de fato, prejudicar um pouco o início da introdução alimentar. E o BLW, por sua vez, o bebê ele é totalmente ativo no processo. Então,
é um método que hoje em dia tem sido bastante utilizado pelas famílias, mas algumas famílias, por outro lado, têm o medo do engasgo, né? Alguns bebês, eles não conseguem, tem que ter mais paciência nesse método, porque a criança ela vai muito mais explorar do que comer, então vai demorar um pouco mais. Então, vem aquela insegurança também do que está comendo, será que vai ser suficiente? Né? Então, cada método tem os seus dois lados, né? Suas preocupações, seus desafios e suas vantagens. Isso. E quem vai decidir, na verdade, não é o nutricionista, né? É a Não. família, é a criança, na verdade, que Exato, vai mas decidir e a família vai isso, conduzir, né? E o isso, nutricionista exato. vai ajudar justamente nesse manejo, né? Orientar para que seja da melhor forma possível, nessa introdução E, alimentar, que seja de forma gentil. Eu sempre que eu falo muito de introdução alimentar aham, gentil, é respeitar o tempo da criança e ser responsivo. Ou seja, isso, saber como olhar para a criança, como oferecer, o que falar para a criança. A gente fala é, tanto de comida, 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 mas a gente esquece a forma como o cuidador ou o é, pai, o responsável, alimenta essa criança, eu né? também Com falo muito ambiente. isso. Exato. É a relação afetiva que a gente vai ter com o alimento, né? E com a criança Exatamente. também. E a gente também pode Exato. utilizar essa questão da introdução alimentar nas escolas, né? Eu trabalho Isso. em escola também e a gente tem crianças lá a partir de 6 meses. Então, aí mais ainda a importância do nutricionista na introdução alimentar, que não é só nos Exato. consultórios, né, Amanda? Tem outros Exatamente. locais para o nutricionista ser inserido, nutricionista materno-infantil, que a gente vê Isso. realmente muita demanda no mercado. Escolas, berçários, consultório, e essas dúvidas sempre aparecem, né? Da introdução Exato. alimentar, de como conduzir, o que fazer. E a gente também tem Exato. até pergunta aqui, ó. Emma Leite 99. Ela fez uma pergunta, eu vou ler para você. Minha filha Certo. tem 6 meses e começou a introdução alimentar, mas vomita após algumas refeições e nem come muito também. O que poderia ser? Primeiro a gente tem que saber se de fato ela está vomitando ou se ela está tendo gags e cospe, né? Porque às vezes esse gag parece com um vômito, mas não é, né? Então a gente teria que saber o que é o gag. Então seria interessante depois procurar no YouTube algum vídeo de reflexo de gag para você dar uma olhada e você saber identificar se isso é um gag ou se de fato é um vômito. E de comer pouco é muito normal. Então, assim, a criança, ela não entende ainda que a comida vai saciar a fome. Então, ela não sabe que comida é para comer. É como se fosse um brinquedo. Então, ela vai explorar muito mais. Quando colocar na boca a comida, ela vai fazer careta, ela vai cuspir. É como se fosse algo totalmente novo para ela, né? De sabor, textura, cheiro. É muita informação sensorial para essa criança de uma vez só. Então, é muito comum de acontecer isso no início da introdução alimentar. E o que as mães também ficam bem receosas é justamente saber se o filho está saciado ou não. Como é que a gente sabe Isso, isso. sobre isso? O Então, que é que o essa nutricionista questão. deve fazer? Isso. Então, assim, por faixa de etária, de idade da criança, a gente tem alguns sinais de fome e saciedade. Então, por exemplo, bebê a gente consegue identificar porque quando ele está com fome vai mamar, quando ele não quer mais, ele solta o peito. Então, isso é um sinal de fome, ele vai atrás do peito, bota a mão na boca. Quando completa 6 meses, a gente observa que qual é o sinal de fome da criança? Ela sente mais interesse na comida, ela olha, ela pega, ela tenta levar à boca. A partir do momento que a criança já começa a ficar mais dispersa, começa a jogar a comida no chão, não leva mais comida à boca, começa a ficar irritadinha no cadeirão, é porque ela já não quer mais comer. E a gente precisa respeitar muito esses sinais de fome e saciedade da criança, porque muitas vezes, como a gente começa a ter um controle da alimentação da criança nesse momento, acaba que a gente quer que ela coma um pouco mais. E sempre querendo que coma um pouco mais. Mas a partir do momento que a criança vira o rostinho, trava a boca, não tem mais interesse. A gente fala que tem aquele movimento de Recusa radiador, alimentar? de também ficar passando a mão no bandejão, levando para um lado para o Sim. outro, não está com vontade. Então, já chegou a hora de parar de oferecer. Mesmo que ela tenha comido uma colher de café do alimento, já não queira mais, ela já não quer mais realmente. O estômago da criança é muito pequenininho. A gente não tem ideia do quanto, por exemplo, se a criança tiver aleitamento materno exclusivo, a gente não tem ideia do quanto ela está consumindo de leite em cada mamada. Então, o estômago é tão pequenininho que ela vai comer pequenas quantidades de líquido também. Então, esses são alguns sinais de fome e saciedade aí no período da introdução alimentar.
E a questão, assim, da alergia, por exemplo, uma criança, ela recebeu ovo, né? E de repente ela começou com alteração na mucosa, começou a coçar. Como é que o nutricionista procede? Né? Se o nutricionista pede para suspender, se tem algum exame que o nutricionista pode estar solicitando, como é que faz esse manejo com a mãe? Então, se eu tenho uma criança que consumiu o alimento e após o consumo desse alimento a criança apresentou algum tipo de reação, seja a reação na pele, reação cutânea, seja uma reação gastrointestinal, que vomitou, teve diarreia, ou respiratória, a criança ficou com coriza, começou a tossir, espirrar, enfim. Então, se a criança apresentou qualquer sintoma que parece ser uma provável reação alérgica, é interessante que o nutricionista peça para a mãe suspender esse alimento, mas que converse também com o pediatra que acompanha. Por quê? Só o médico pediatra, ele vai poder passar exames específicos, se assim for pertinente, para que a criança possa ser avaliada em um caso de alergia. Geralmente, aos 6 meses, a depender do tipo de reação ou de suspeita, nem se faz exame logo nesse momento, porque vai depender muito também. A criança com 6 meses quase não teve contato com alimentos, então os testes eles podem vir falso negativos, vamos dizer assim, porque a criança ainda não teve contato com a maioria dos alimentos. Então, geralmente se suspende o alimento, vamos dizer assim, o alimento suspeito, da alergia alimentar, e o pediatra, junto com a família, vai decidir quanto tempo essa criança vai ficar sem esse alimento até acontecer a reintrodução. E o nutricionista orienta essa reintrodução junto com o pediatra ou o gastroenterologista que acompanha a criança. Certo. E quais são os alimentos que são mais alergênicos para as crianças? Classicamente, proteína do leite de vaca, então, geralmente, o que é mais comum, por exemplo, crianças que são alimentadas no peito exclusivamente, que por algum motivo precisam incluir fórmula, aí desenvolve uma alergia. Isso não é para todas as crianças, é bom deixar bem claro isso, mas a alergia à proteína do leite de vaca pode acontecer, até em crianças de aleitamento materno exclusivo, dependendo da sensibilização. Alergia à soja também é muito comum. Então, é leite de vaca, soja, ovo, peixe. São alguns dos alimentos que são mais comumente associados às alergias alimentares. Hoje em dia, a gente tem um aumento muito grande de crianças alérgicas a algumas frutas. E a mais delas que a gente vê hoje é a banana. Mas é importante reforçar que não é toda criança que vai ser alérgica ao leite, à soja, ao trigo, ao peixe, ao ovo, enfim, as oleaginosas, castanhas, amendoins, porque cada criança é única, né? A gente tem que avaliar toda a situação, histórico familiar, enfim, dessa criança. E assim, existe alguma forma melhor de fazer a introdução alimentar? Existem algumas frutas que a gente pode colocar no início e outras que a gente pode retardar para evitar uma alergia ou não? Então, por recomendação que nós temos mais atualizadas, tanto do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o que é que eles orientam? Todo e qualquer alimento, desde que seja saudável, ele pode ser introduzido desde o início da introdução alimentar. Não há, vamos dizer assim, não há evidência científica que justifique a gente retardar a introdução de determinados alimentos. Inclusive, os alimentos que são considerados como mais alergênicos, eles devem ser introduzidos aí no período a partir dos 6 meses, porque quanto mais a gente retarda a introdução de alimentos potencialmente alergênicos, maior a chance dessa criança desenvolver alergia. Ou seja, vou dar ovo para o meu filho só depois que ele fizer 1 ano, peixe quando fizer 2 anos, amendoim só depois dos 2, 3 anos, não. Isso já foi, já é passado. Hoje em dia, a gente já começa com os alimentos potencialmente alergênicos desde os 6 meses. Obviamente que no primeiro dia de introdução alimentar, você não vai começar com ovo. Você começa com outros alimentos que possam ser menos alergênicos, mas você vai progredindo de forma que entre o 6º e o 7º mês, você tem a oportunidade de apresentar o ovo, o peixe, o trigo, que a gente possa ir apresentando esses alimentos alergênicos aí nesse período da introdução alimentar. E tão importante, né, o nutricionista sempre está se atualizando, porque como você falou, antigamente era de um jeito e hoje já se viu uma grande evolução, que a gente realmente tem que fornecer esses alergênicos logo no início, até para ver, né, se tem alergia ou não e conduzir da melhor forma. Até porque a gente sabe que tem algumas alergias, né, que a cura
com o passar do tempo, né? No teu Sim, consultório, tu observa muito isso, curas de alergia ou sim, diminuição da sensibilidade? sim, sim, acontece bastante. Algumas crianças que ficam 6 meses em dieta de exclusão e após 6 meses evoluem com melhora. Crianças que depois de um ano, outras com 2, 3, 4, vai depender muito. Essa questão da cura, ela é muito variável de criança para criança. A gente não tem uma Uhum. idade que a gente diga assim, olha, com 1 ano ele vai estar curado, com 2 anos vai estar curado. Isso é muito de criança para criança, do tipo de reação alérgica que ela tem, da severidade, da gravidade da reação alérgica que ela tem. Então, na maioria dos casos, as crianças evoluem para a cura, e em alguns outros casos, não. As crianças permanecem, podem permanecer durante a infância, chegar à adolescência alérgicas, mas essa é a minoria dos casos. No geral, ainda durante os 2, 3 primeiros anos, podem ter a cura, mas como eu disse, é muito variável. Isso não quer dizer que com 2, 3 anos, se seu filho for alérgico, ele já vai estar curado. Mas vai depender do organismo de cada criança. E é tão importante o nutricionista, né, estudar e ficar firme relacionado aos assuntos da nutrição materno-infantil, Com porque só assim ele certeza. vai conseguir ter um manejo adequado, né, para aquela situação, porque o profissional Exato. generalista ele não vai ter embasamento científico para atender uma criança, né, com alergia alimentar. A gente não sai Exatamente. da faculdade, né, com assim, segurança, na verdade, para atender essas crianças tão pequenas, né? E que Exato. tem alergias que, assim, é bem séria a questão da alergia. E eu queria que tu falasse, assim, a diferença entre alergia e intolerância alimentar, né? Ah, Que a isso gente é uma observa dúvida. muito. É uma dúvida Uhum. bastante frequente. Muitas vezes a família chega, meu filho tem alergia à lactose. Não, tem duas coisas completamente diferentes aí que a gente precisa saber identificar isso muito bem. Porque são conduções, a gente vai conduzir a terapia Totalmente nutricional diferente. dessa criança, a dieta, são duas coisas que a gente vai fazer completamente diferentes. Quando a gente fala de alergia alimentar, a gente tem envolvimento do sistema imunológico, ou seja, se eu tenho uma criança alérgica, muito provavelmente vai ser alérgica a uma proteína, e essa proteína vai, após a ingestão da proteína, o corpo vai começar a produzir anticorpos para que, vamos dizer assim, o corpo não reconhece a proteína, começa a produzir anticorpos e se envolve o sistema imunológico. Já na intolerância alimentar, a gente tem uma reação não imunológica. Então, você tem uma intolerância mais comum, a intolerância ao carboidrato, a mais comum que nós temos na infância, a intolerância à lactose, você tem o carboidrato. Então, a criança consome e ela pode apresentar uma diarreia, uma barriga mais inchada, distensão abdominal, às vezes pode vomitar, mas não é tão comum. Mas aí a gente vai ter uma situação completamente diferente da alergia. Se eu tenho uma criança que tem uma intolerância à lactose, por exemplo, a gente pode reduzir a quantidade de leite e derivados, e ela pode tolerar bem alguns alimentos, como iogurtes, queijos, ela pode conseguir tolerar determinados alimentos. Na alergia alimentar, não. Se eu tenho uma criança alérgica à proteína do leite de vaca, por exemplo, eu tenho que excluir totalmente o leite e derivados de leite da alimentação, mas não pode absolutamente nada. Então, é extremamente importante que a gente saiba diferenciar, como profissionais, as diferenças entre alergias e intolerâncias alimentares para saber conduzir da melhor forma possível. Não chegar uma criança com a intolerância à lactose para a gente no consultório e a gente excluir absolutamente tudo para ela, sem haver necessidade alguma, e levando até, muitas vezes, a deficiências nutricionais. Então, é importante que o profissional, de fato, seja atualizado e que saiba conduzir os casos de alergias e intolerâncias alimentares de formas distintas. E quais são as deficiências nutricionais que podem acontecer? Se, Então, vamos se eu tenho supor, a uma criança, criança, sim. ela não foi para o nutricionista e a mãe não sabe esse manejo. Quais são os mais frequentes? Então, por exemplo, se eu faço uma dieta de exclusão, vamos supor que eu tenho uma criança alérgica, a mãe leva esse filho para o nutricionista e ela precisa fazer uma substituição, por exemplo, do grupo de leite derivados, para que ela não tenha deficiência de cálcio, não tenha deficiência de potássio, de nutrientes específicos, principalmente cálcio e vitamina D, onde a gente encontra mais no grupo de leite derivados de leite e outros nutrientes. Mas se a família, se o nutricionista ele não estiver preparado para atender essa família, ele pode não saber fazer corretamente as substituições adequadas a esses grupos alimentares. Às vezes você recebe criança que não tem uma alergia só. Tem criança que tem Isso. alergia à soja, ao trigo, ao peixe,
ao ovo, ao leite, é uma criança alérgica a múltiplos alimentos. E se você não souber substituir esses grupos alimentares, a gente vai estar levando a criança a deficiências nutricionais importantes de zinco, de ferro, cálcio, vitamina D, potássio, e isso pode prejudicar bastante o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, é importantíssimo que a gente saiba conhecer esses casos, principalmente as alergias alimentares. É verdade, a gente percebe bastante isso. E eu queria saber, tu teve alguma experiência também na escola, em escolas, com crianças? Em escolas, assim, eu não tenho experiência em trabalho com escolas, mas a gente sabe que há escolas, como você já tinha falado anteriormente, né, que exige um trabalho do nutricionista, porque a gente tem hoje em dia Isso. muitos berçários, crianças que vão cada vez mais cedo por conta do trabalho dos pais, então vão bebezinhos, vão com berçarinho, o E tem ninho, muita enfim. alergia, e tem muita E tem muito criança, caso de alergia alimentar, muito. muito. E isso que você falou de múltiplas alergias é o que eu percebo muito na escola. Então, Exato, crianças com múltiplas alergias, né? exato. Principalmente a questão, né? Eu queria que tu falasse a relação, assim, de alergia com higiene excessiva, que eu percebo que Sim. tem muitos artigos, né, mostrando isso. Ah, sim, Artigos é o que se novos chama de mostrando hipótese da higiene. isso. É que, assim, antigamente as crianças brincavam mais na rua. É bem interessante essa hipótese que a gente acha assim, engraçado, Isso. mas é Mas totalmente é a verdadeiro. pura verdade. Eu vejo na É, escola isso. e é o Criança que que se não quer tem se melar, evidência. sabe? Exato, exato. O que a gente Criança vê que não hoje em quer dia? tocar em nada. Isso, isso. E E normalmente são as aí, crianças que são alérgicas na escola, que têm isso, múltiplas isso. E alergias. às vezes o que acontece? Essa criança que já é alérgica, o medo, entre aspas, né, ele é tão grande de ter um alimento que tenha uma proteína específica, algo que tenha aquela proteína que causa alergia, que às vezes a criança ela acaba ficando com determinados medos de tocar nos alimentos, de interagir em objetos também, enfim. Mas a gente tem uma hipótese muito falada hoje em dia na literatura, que é a hipótese da higiene. Crianças, antigamente, elas brincavam mais na terra, na rua, na grama, no mato, na areia. E hoje em dia, nossas crianças elas estão mais dentro de casa, por todas as questões, né? A gente tem a mulher inserida no mercado de trabalho, então a criança fica mais em casa, mais na escola. E A questão da agora, no segurança isolamento, diante. Pronto, isolamento, pronto. É que todo mundo fica realmente em confinamento. Então, o que se acredita é que hoje em dia nossas crianças estão tão privadas de natureza, do que é mais natural, que isso pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da alergia alimentar, porque ela não cria imunidade. Então, ela precisa ter contato com a natureza, com o mundo externo, ela precisa receber algumas bactérias, ela precisa, naturalmente, para que ela possa desenvolver imunidade para determinadas doenças, e uma delas é a alergia alimentar. Então, deficiência de vitamina D, crianças que não se expõem ao sol, porque é tudo muito dentro de casa, e não pega aquele isso. sol saudável naquele momento. Então, temos tudo isso associado também à alergia alimentar, que seria a hipótese da higiene, que é uma das Isso. hipóteses mais fortes para a alergia. Isso, e é algo também bastante novo, né? Que antigamente não se via isso. E de uns 10 anos para cá Isso, tem se falado bastante. Amanda, e isso, tá chegando a Páscoa agora, né? Então, assim, isso. eu falei para algumas amigas sobre sua live e elas até me Uhum. falaram, né? Que são mães, elas falaram: Ah, Larissa, pergunta a Amanda, né? Aí, na Sim. questão da Páscoa, como é que a gente faz na introdução alimentar? Eu posso dar o chocolate ao meu filho? Já posso iniciar com 70%? Como é que eu faço? Uhum. Então, antes dos 2 anos de vida, eu sempre recomendo que não ofereça nenhum tipo de chocolate. Obviamente, se for um chocolate 99% cacau, com chocolate Uhum. puro, né? Mas, assim, antes dos 2 anos, evitar o máximo possível alimentos industrializados, alimentos que contêm açúcar. Então, não precisa oferecer. A partir dos 2 anos, o seu filho, assim, a criança já pode consumir alimentos que contêm açúcar, mas eu digo assim, pode, mas não deve. Então, assim, ela pode consumir, mas você não deve estar oferecendo, porque ela já pode estar consumindo. Mas amanhã a gente vai ter a Páscoa, todo mundo vai ter ovo de Páscoa, a gente tem neura. Compra um chocolate que seja mais amargo, uns 70%, 85%, ou 99%. Pega dos 70% para cima. E vê se a criança Uhum. vai aceitar bem tudo. Se acontecer da criança pegar o seu ovo de Páscoa, que é um chocolate ao leite, relaxa, esse é um momento, é pontual, é um momento de vocês estarem comendo juntos, é um momento de comer em família. Eu digo assim, sem neura nenhuma. Obviamente que esse não vai ser
essa não vai ser a realidade da criança. Você não vai estar dando ovo de Páscoa e chocolate todos os dias. Acontece que nós temos essa cultura do ovo de chocolate, do ovo de Páscoa, e no domingo a família se reúne para poder consumir esses ovos de Páscoa. Então, assim, para a criança seria interessante os ovos acima de 70%, ou as barras de chocolate acima de 70%, se for uma criança já maior de 2 anos. Quanto mais amargo, quanto maior percentual de cacau, melhor. Então, se pudesse 85%, 99%, melhor ainda. Mas, como eu disse, comam em família, dividam, partilhem e sejam felizes. Isso é o que é mais importante, principalmente nesse momento agora. Só não precisa ser chocolate todo dia. Até porque a criança muitas vezes não conhece, né? Então aquela questão, coitado do meu filho, na verdade, para a criança indifere, porque a criança Não não faz diferença conhece, porque nunca comeu, né? né? Pois é. Então, quanto mais açúcar a gente dá, mais a criança quer, vai ficar Isso, viciada mesmo, né? isso. Então, É assim, o paladar. realmente é o O nosso paladar que paladar modifica. exato, e nós já nascemos, é inato. O ser humano já nasce com predileção ao sabor doce. Ou seja, se a gente começa a inserir, por isso, exatamente por isso que a gente evita tanto o açúcar nos 2 primeiros anos de vida, porque é inato, a gente já nasce preferindo o sabor doce. Então, se a gente, quanto mais a gente evitar, melhor para que essa formação do paladar ela seja, vamos dizer, mais favorável para a criança no futuro não gostar tanto de açúcar. Ela pode gostar, normal, é a vida. A criança vai ser Uhum. exposta a isso na vida, né? Então É. ninguém vai nunca consumir açúcar, mas o mínimo possível. E quais são os alimentos que tu pode, normalmente começa a introdução alimentar da criança? Então, tem Então, algum alimento melhor? não, eu costumo dizer que, assim, quanto mais a família comer junto e a criança puder participar do momento da refeição, melhor vai Uhum. ser, mais natural vai ser. Claro que, obviamente, eu faço um planejamento alimentar, eu faço um cardápio, faço sugestão de alimentos, eu digo, você pode começar pelas frutas, ou pode começar pelos legumes, mas isso é muito teórico. Eu digo, se de repente eu coloquei lá no cardápio, você hoje vai oferecer banana, mas você estava tomando ali um café da manhã com seu filho e de repente tinha um inhame no seu prato, ele botou a mão, ele se interessou e ele levou a boca. Pronto, ele conheceu o inhame. Não necessariamente você tem que seguir a regra, risca isso. Então é interessante que o que no geral eu recomendo? Começa com um alimento novo por vez, para evitar 2, 3, 4 alimentos novos no mesmo dia, porque é muita informação. Às vezes, se a criança tiver algum tipo de alergia, reação alérgica ao alimento, se você introduzir 3 alimentos no mesmo dia, vai acabar que você vai tirar 3 sem saber qual deles foi o causador da alergia e vai ter medo de reintroduzir. Então, é oferecer um alimento novo por dia, de forma mais gentil, com calma, com leveza, para que a gente possa ter uma introdução mais tranquila possível. Mas pode começar com frutas, ou então com legumes. Interessante que seja pelo menos um novo alimento ao dia, para a gente não levar tanta informação também para a criança de uma vez só. Ótimo, vários elogios aqui para você. Leína Barros está falando, qual sugestão para crianças maiores passarem a comer frutas? Então, crianças maiores, o que a gente pode tentar fazer para essas crianças seria apresentar o alimento de formas diferentes. Então, você pode fazer, de repente, um picolé de frutas, se você tiver uma forminha em casa, ou até mesmo um copo descartável que você tem, você pode fazer, colocar um palitinho, um canudo para fazer o formato do picolé, enfim. Então, você pode fazer picolé de frutas, você pode bater uma fruta com iogurte e colocar no congelador, já vai ficar um picolé diferente, cremoso. Ou então, você pode fazer um bolinho com frutas, tentando inserir a criança, inclusive, nesse processo de preparo. Então, vamos fazer um bolinho de banana com maçã, e daí você vai cortando a banana com maçã, a banana e a maçã com a criança, ela vai tocando, ela vai sentindo, pode ser que ela se interesse em pegar aquele alimento e levar à boca, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente vai tentando introduzir de forma mais variada e diferentes alimentos, fazendo cortes diferentes dos alimentos, fazendo uma vitamina, colocando, às vezes, você fazendo a união entre 2 alimentos, um que a criança gosta mais, um que ela não gosta tanto, por exemplo, eu não gosto de banana, mas gosto de leite em pó. Então, por que não polvilha o leite em pó em cima da banana? De repente, ele pode gostar, porque tem um sabor que ele já gosta e aceita, com o que não gosta tanto. A gente vai tentando, de fato, fazer algo que seja o máximo possível criativo. Uhum. E temos outra pergunta, de Luciana.
Como Sim. oferecer legumes e verduras? Legumes e verduras, não sei se ela quer porque, não sei se o filho não está aceitando, enfim. Não entendo. Mas legumes e verduras a gente pode oferecer de formas variadas. A depender da idade da criança, por exemplo, se for uma criança maior de 1 ano de idade que não esteja aceitando legumes e verduras, você pode oferecer refogadinho na manteiga, cebola e alho, já dá um sabor diferente. Corta em cubinhos, ou de outro dia corta em tirinhas. Você pode fazer uma torta salgada e colocar legumes dentro. Você pode fazer um gratinado de legumes, coloca um queijinho ralado por cima dos legumes e bota para gratinar, porque já muda. Pode fazer um empanadinho saudável com farelo de aveia ou com flocão de milho, enfim. A gente vai tentando inserir de formas diferentes e variadas também esses legumes e essas verduras. Obviamente, não precisa estar fazendo preparação especial todos os dias. É interessante que a criança ela tenha esse contato com os legumes, verduras, enfim, da sua forma mais natural Como é possível. natura. Mas, se não estiver aceitando, a gente vai oferecendo em formas diferentes, bolinhos, enfim. Ótimo. Deixa eu ver, acho que a gente respondeu todas as perguntas. Deixa eu só passar um pouquinho. Respondemos sim. E Amanda, qual seria a tua dica, né, para um nutricionista que quer seguir essa área materno-infantil? O que é que ele tem que fazer para ser um nutricionista de sucesso? Estudar. Estudar muito, se atualizar, fazer uma Uhum. pós-graduação, fazer cursos. É muito, muito importante. Então, é como você disse no início, a gente sai da faculdade, a gente tem o generalista. A gente tem um profissional que sabe um pouco de cada área, mas não necessariamente ele sabe atender de forma individualizada pacientes tão específicos. A gente, na verdade, na faculdade, a gente aprende muito sobre adulto, função clínica, Isso, adulto, 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 criança, adulto. Criança, a realmente. gente vê uma aula ou outra pontual, mas é muito pouco para o que é a nossa vida prática, para o que o Isso. mercado exige da gente. Então, é extremamente importante que esse profissional se especialize, que estude, que tenha essa possibilidade de aprender e se atualizar. Porque só assim ele vai conseguir atender com mais confiança e segurança para as crianças. Até porque é de alta responsabilidade, qualquer que seja a fase da vida. Mas eu digo assim, principalmente na criança, porque a gente tem uma criança que está em crescimento, está desenvolvendo. Então, qualquer conduta errada numa criança, ela pode ser reflexo para o resto da vida. Né? Então, a gente precisa de fato estudar, se atualizar, fazer pós, fazer cursos, para que a gente possa atender com realmente segurança e fazer o melhor para os nossos pacientes. É Isso, verdade, hoje, Amanda. A está gente falando precisa, né, se apropriar desse isso, conhecimento que é tão específico, né? E para uma população, isso, né, que é tão requer mais cuidados do que o adulto, né? Que está desenvolvendo, que está crescendo, né? Então a gente isso, precisa, na verdade, o manejo da nutrição vai desde a gestação, né? Até tudo, mas assim, é importante isso, porque os hábitos alimentares, eles são formados na barriga da mãe. E a introdução exatamente, alimentar a gente tem que fazer de forma responsiva, né? E exato, afetiva também, para a mãe, para o exatamente. bebê, para tudo isso, para ter uma repercussão positiva, né? Lá na frente. E aí eu Exatamente. agradeço muito a sua participação, sabe? É Obrigada. fantástico. Isso aí foi só um pouquinho, né? Porque a gente vai ter aula com você na pós-graduação. Então isso aí só foi um gostinho que você deu pra gente, um aperitivo do que vai rolar. A sua aula é bem, né, requisitada pelos Não vejo alunos a hora e de dar assim, aula. Amo dar aula sobre introdução alimentar, alimentação de primeiro ano de eu, vida, segundo ano de vida. inclusive eu já fui para curso seu. Ai, que E é legal. realmente muito bom, porque a gente vê que você tem amor por essa área, né? E você acabou, né, de ter um filhinho também. Pois é, Kiki está com É. 2 aninhos. Escrevi um livro já Uhum. sobre introdução alimentar, mas devido à Ai, que ótimo. quarentena. Mas ele Que vai ser ótimo. lançado. Deixa eu acabar a quarentena que o livro vai ser lançado sobre introdução alimentar e alimentação até os 2 anos de vida. Então tá bem legal, bem completinho para a família, cheio de carinho. Ai, que ótimo. E eu queria que tu falasse só um pouquinho sobre esse teu Sim. projeto, Semear Nutrição Infantil. Sim, o projeto Semear Nutrição Infantil ele nasceu há 2 anos, exatamente a idade de Gui, que são os meus 2 filhos, Olívio. E o Semear ele teve o objetivo de trazer para as famílias e profissionais de saúde informações atualizadas sobre nutrição infantil e de confiança, de segurança sobre nutrição infantil. Porque a gente vê tanta coisa em rede social, ajuda muito,
mas às vezes também a gente tem muitas informações que não condizem com o que de fato deve ser feito para a criança de alimentação. Então, o projeto Semear ele surgiu com o objetivo realmente de trazer informação para as famílias e também materiais. Então, tem materiais de educação nutricional que pode ser utilizado por profissionais de saúde, escolas, famílias. São materiais simples e que ajudam de forma lúdica a criança a se alimentar melhor. Então, tem o material desde o profissional de saúde que pode utilizar a escola, como a própria família também. E alguns e-books que a gente tem lá também no projeto, que são e-books sobre introdução alimentar, receitas, e é um material bem rico, muito legal, que foi feito com muita dedicação e muito carinho para profissionais e famílias. Que ótimo, Amanda. Então, muito sucesso para você. Não Obrigada. vejo a hora de ter sua aula também, Se tá? Na Deus quiser. pós-graduação. E muito obrigada pela participação, tá? Obrigada a Então, você. eu vou finalizar a live, você deixa gravado aqui para quem não assistiu do começo, tá? Então, a gente tem essa maratona de lives de nutrição materna e infantil, é todos os dias aqui, nesse IG, todos os dias de 5 horas da tarde. Então, a gente vai falar sobre os diversos temas, tá? Sobre a nutrição infantil e um pouquinho do que vai rolar na pós. Tá certo? Então, obrigada pela participação de todos, obrigada, Amanda, Obrigada. também. Obrigada, E Larissa. se você quiser deixar o último recado, fique à vontade. Não, meu recado é que todos estudem, se atualizem, os profissionais de saúde, os nutricionistas que vão trabalhar na área. E para as famílias, espero que vocês possam também ter aproveitado um pouco dessa live do que a gente falou aqui sobre alimentação infantil, né? E lá no meu Instagram, inclusive, eu tenho colocado muita receita, né? Que as famílias vêm procurando muita receita. Então, todos os dias eu estou colocando, digo que eu estou pilotando o fogão. Então, todo mundo pode ir lá também para poder pegar receitinhas, dicas, que tem muita coisa legal para ajudar as famílias. Ok, muito obrigada e até